meus amores! Reencarnação dos pets. Acontece sempre da mesma forma? Eu chamei para conversar comigo sobre isso a querida amiga e colega Carla Cicarino. Ela fez um post falando sobre os 3 tipos de reencarnação dos pets e hoje nós vamos falar sobre eles, vamos trocar experiências, falar sobre tudo que nós estamos sentindo nas nossas experiências com comunicação intuitiva com animais que já fizeram a passagem. Vamos então aprofundar esse tema, reencarnação. Se tu tem interesse, dá uma avançadinha no vídeo, porque eu vou receber o pessoal que está chegando agora no ao vivo e adianta para logo mais. Boa noite, meus amores! Rafa, boa noite, querida! Tudo bom, Rafa? Como que tá? Boa noite, meu amor, boa noite. Seja bem-vinda. Que coisa boa tua presença. Sempre, sempre, sempre tua companhia tão gostosa, tão querida. Paola, meu amor, boa noite. Seja bem-vinda. Ai, queridos. Coisa boa ter vocês aqui. eu tenho que fixar o nome aqui da live. Pera aí. Vou colocar aqui os comentários. Boa noite, meu amor. Boa noite. Carmen. É a Carmen nesse perfil? Rafa falando aqui, tudo ótimo, recebendo muitas visitas da minha gordinha. Olha, Rafa, conta mais. Conta mais. Conta mais para nós. Oi, amor. Deixa eu fixar aqui o comentário. Carla já entrou, pelo que eu vi. Carla, nossa querida, que vai fazer parte desse bate-papo tão gostoso. Ali, os 3 tipos de reencarnação dos pets, tudo certinho no meu comentário. Maravilha. Boa noite, meus amores que estão chegando para o nosso bate-papo delicioso com a Carla Cicarino, minha querida colega, amiga, colega de constelação familiar, colega de comunicação intuitiva. Aliás, nós nos conhecemos no curso de constelação familiar multiespécie. Mas hoje eu confesso para vocês que eu estava eu tava lembrando, né, me perguntando. Eu conheci a Carla no curso de constelação porque não faz tanto tempo aqui, né, o tempo da Terra, mas parece que nós nos conhecemos há mais tempo, então eu fiquei meio confusa. Mas eu vou chamar a Carla aqui e aí ela já confirma para mim. Rafa colocando que ela está mais aberta para as intuições, aí percebe cada vez mais a presença dela. Rafa, que coisa maravilhosa, percebendo a presença da gordinha dela, a Pet que fez a passagem. E que lindo, Rafa, que lindo. Por sinal, o teu comentário sintetiza perfeitamente os próximos conteúdos que seguirão aqui no meu Insta nas próximas semanas, sobre o quanto esse despertar da nossa intuição facilita este novo relacionamento com os nossos pets que já partiram. Que legal, Rafa. Meus amores, vou chamar a Carla aqui. E aí a gente segue o nosso papo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mandando o convite para Carla. Carla, eu te mandei o convite, meu amor. Ah, já aceitou? Olá! Tava aqui assistindo, né? Sim. Vou ajeitar aqui, porque tá meio pronto, tô meio fora. Boa noite! Boa noite, que coisa boa a tua presença, muito grata
pelo teu servir e por ter aceitado, tá certo? Aceitado? Sim, tá certo. O convite para a gente trocar. Muito Eu que obrigada. agradeço. Tava ouvindo você falar, né, da gente quando a gente se conheceu. E realmente foi no curso de constelação, mas eu tenho a mesma sensação que foi há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Né? Sim, essa sensação foi eu foi a olho mais que assim, eu me conectei na hora, desde o primeiro dia, assim, eu falei, nossa, me chamou a atenção. Tudo que você acrescentava no curso foi conexão assim de almas. Foi mesmo. Né? E a gente passa por processos pessoais e de trabalho, né, profissional e pessoal semelhantes. Muito. E um deles foi essa questão da reencarnação, de trazer esses assuntos sobre reencarnação. Exatamente. E aí, quando eu falei sobre algo, tu comentou e falou assim: nossa, eu estou construindo um post sobre isso. Foi. Né? É até engraçado porque às vezes eu vou postar alguma coisa ou eu pensei, aí eu vejo o seu post e falei, nossa, daqui a pouco a Carol vai achar que eu tô copiando, porque a gente tem a mesma conexão. Inclusive agora, você estava falando sobre a questão dessa transformação que está ocorrendo na gente com o despertar, né? E as pessoas, o ser humano está conseguindo se conectar mais ainda, até você falou com os animais que já desencarnaram, mas eu fiz um post, foi o quê? Ontem, hoje, não lembro agora, sobre exatamente a questão de que eu estou percebendo, isso eu vejo na mídia, isso eu vejo pessoas comentando, que não é só o desencarnado, com os animais todos em questão, né? Sim. O despertar do ser humano está fazendo com que não é que ele está... Ele já tem isso, mas ele está conseguindo transmutar e conseguir usar essa capacidade que já é nata. Exato, é tão bonito isso. Olha quanto carinho que você está recebendo, Carla. Olha que coisa linda. Obrigada, meus amores. Obrigada pela presença. Ai. E aí, eu acredito, né, Carla, que a gente já adianta aqui, né, que essa live, aquela pessoa que tem um apego assim muito forte com a doutrina kardecista, talvez não seja o caminho. Porque são situações novas. Exato. E não quer dizer que a doutrina kardecista, a doutrina espírita, aquilo que nós temos nos livros base, que foram canalizados por Kardec, não quer dizer que aquilo esteja errado, quer dizer que estamos acessando informações novas. É tudo algo que se transforma, tudo se expande, o universo está em expansão sempre. Então, assim, Kardec não falou coisas erradas, não. Ele tem que honrar, ele foi ótimo, exatamente. Ele abriu, né, esse lado da espiritualidade para nós, porém, algumas coisas precisam ser atualizadas, principalmente nessa questão de comunicação com os animais, tanto encarnados quanto desencarnados. Sim, e eu acredito, não sei se tu concorda comigo, meu amor, que é uma questão de as informações chegam conforme a humanidade é preparada, está preparada para acessar aquilo, né? Imagina, lá atrás, quando Kardec trouxe, né, canalizou, enfim, trouxe várias informações, não podia se falar em vida além da vida, vida além da morte. Imagina falando no que nós vamos falar hoje, né? Sobre animais e sobre formas diferentes deles reencarnarem. Exatamente. Então, é difícil, né, aceitar que eles têm missões, que eles são, assim, no sentido de ser como nós, de ter mais ou menos os mesmos processos de encarnação, de vida após morte. É uma questão de exatamente, quando a pessoa está aberta a isso, as informações começam a chegar. Aí começa a ler, naturalmente as coisas começam a ir para essa pessoa. E tá tudo bem. Cada um tá num patamar de evolução. Exato. Meu amor, por favor, nós já engrenamos um papo, porque assim somos nós, né? Assim é aqui, ainda mais com tanta gente linda, tanta gente gostosa aqui. Mas te apresenta, por favor, para quem não te conhece. Deixa eu até, peraí, agora eu vou até ficar mais intelectual, colocar os óculos, que aí eu consigo até ler melhor as pessoas. Bom,
eu sou a Carla, eu sou médica veterinária, tá? Com o passar do tempo, eu passei a ser não somente uma médica veterinária com especialidade em clínica cirúrgica de pequenos animais, mas eu comecei a trabalhar sistemicamente, ou seja, eu comecei a me transformar. Antigamente a gente até falava, ainda fala, mas assim, holisticamente, com técnicas diferentes que não sejam as cartesianas e tradicionais, o que não minimiza ou transforma algo assim para o ruim. Não, a gente agrupa, a gente adiciona, né, o conhecimento físico, que é muito necessário, e o conhecimento holístico com outras técnicas que lidam com energia, com a espiritualidade, com uma visão exatamente maior, que engloba o todo. Então a gente começa até a se transformar como profissional, né? E foi esse o caminho que eu escolhi. Sempre ressoou comigo, eu sempre fui uma pessoa assim voltada para o esoterismo, para a espiritualidade, chame como quiser. Mas isso foi me chamando, e eu falei, não, eu não quero fazer só aquilo que é o óbvio, que é o necessário, mas é o geral, né? Eu quero ir além. E pelo amor por os animais, na verdade, é tudo isso que me move. E aí, mais pra frente, devido à minha experiência que eu mesma tive com a reencarnação da minha cachorrinha, que foi quando me deu aquele despertar, porque eu sempre acreditei que, sim, os animais, eles devem ter alma, sim, lógico que eles têm alma, lógico que eles vão para outro lado, tem espírito, tem alma, reencarna, mas a gente nunca realmente para pensar nisso. E a hora que acontece, você fica, não, será mesmo? Será que eu não tô louca? Será que isso é verdade? Será que não inventaram? Porque não é uma coisa muito conhecida. Hoje em dia se fala bastante até. Mas na época, isso foi quando eu escrevi um livro sobre, depois eu falo para vocês. Mas foi em 2014 quando eu tive o contato real do tipo, ok, eu acredito, mas e aí? Que uma canalizadora me conduziu nesse caminho. Eu não fazia comunicação animal ainda. E, enfim, eu passei pela história de reencontrar a minha cachorrinha. Eu não sabia nem que era possível. Tanto é que eu descrevo no livro, eu conto a história do tipo que eu fiquei assim, gente, isso parece história de Hollywood, né? Bom, e todo esse processo me levou a ampliar, né, a mente, a percepção desse universo maravilhoso e cheio de coisas que a gente chama de impossível, mas nada é impossível. E aí eu comecei a olhar para esse lado e trabalhar com esse lado. Então aí eu fui atrás. Aí começaram a surgir, porque a comunicação animal até que eu fiz foi com uma pessoa de fora. Eu não conhecia gente que fazia aqui. Mais ou menos eu conhecia a Sheila, que é a Sheila Waligora, né? Que é. Ela começou esse processo, eu até fiz um curso dela muitos anos atrás, mas eu não via esse. E eu dou graças a Deus, porque exatamente tantos profissionais maravilhosos nesse ramo, enfim, eu não via. E foi uma peregrinação mais ou menos sozinha, com essa canalizadora que me ajudou muito. E aí eu comecei a procurar, e o que a gente falou agora, o universo começa a trazer para você as coisas que você começa a vibrar, que você começa a olhar, né, começa a focar. Uhum. E aí eu descobri exatamente, conheci a Fernanda, fiz o curso, e no entanto, eu sempre fui muito assim, sensitiva, eu sinto, né? Eu sempre tive essa sensibilidade, mas até que ponto? E foi fantástico, porque aí eu me descobri exatamente o que não somente eu sou capaz, como todo mundo. Mas enfim, gente, eu tô aqui tagarelando. Mas é mais ou menos para contar a minha jornada. Então, assim, aí eu comecei a me desenvolver nessa área de comunicação intuitiva, constelação, que a gente aplica muito, né? Elas se conversam bastante. Uhum. E foi assim, né? Carol já sabe de tudo isso, mas para vocês que talvez não saibam, então, contando um pouquinho de como foi. Então, desde 2014, na verdade 2015, eu comecei a olhar por um viés diferente, mais profundo e realmente ir atrás. E hoje em dia estou aqui, né? Ai, que Trabalhando. linda. Que bom que tu seguiu com o coração. Que bom. Sim. E hoje está aí auxiliando tantas e tantas famílias, tantas e tantas pessoas e bichinhos. Gratidão, meu bem. E é como se eu pudesse retribuir para o universo aquilo que me deram, né?
Não importa quem te Uhum. deu e se você tá dando para outro e não para aquele que te deu, não importa. Mas assim, eu tô tentando retribuir, porque para mim foi uma dádiva na minha vida. Foi realmente um ponto assim de virada. Sim, sim. Lindo. E nós falamos aqui bastante, né, na comunicação intuitiva com os animais, né? Essa é a forma como, eu falando aqui da minha experiência, né? Essa é a forma como eu acessei duas desses três tipos, né? Dois desses três tipos de reencarnação dos pets. Eu tive experiências com dois. Tem um terceiro que a Carla vai trazer hoje para nós, eu não vi isso ainda. Mas o acessar os animais contam, eles relatam, eles comentam o processo deles, né, do desligamento, do desencarne, eles comentam sobre os processos. E a Sim, comunicação intuitiva, para quem não está muito familiarizado, é uma comunicação entre consciências. Então, não importa se a consciência desse animal ela está ligada a um corpo físico ou não. É uma conexão com a consciência aqui do canalizador, do comunicador, com a consciência desse animal, que permanece viva, independentemente da forma como está, se é numa forma física ou não. Então, essa exato. conexão, que é super natural, né, Carla, que qualquer pessoa, sim, pode ter acesso, pode realizar. Eu defendo muito isso, e a Carla também, nos posts dela. Não é algo especial, nós não somos especiais. De Nós forma alguma. escolhemos, né? Nós escolhemos desenvolver isso no nosso dia de forma profissional e ok, né? Foi uma escolha nossa. Mas toda pessoa, todo ser tem essa capacidade. E é assim, é como abrir um livro, que a gente não escolhe o que vai estar escrito nesse livro. A gente apenas lê e transmite. É É isso, verdade. né? É verdade, é verdade. Inclusive, eu vejo, como eu começo a perceber, porque quando a gente vai fazendo a comunicação e eu passo para o tutor, para o cliente sobre o animalzinho, ou mesmo nos posts, muitas pessoas vêm lá e postam assim: Nossa, eu senti isso. Ai, aconteceu isso comigo também. Nossa, eu tenho certeza que o meu animalzinho é o que voltou. Inclusive, nesse post da reencarnação. Tem pessoas que falam assim, isso aconteceu comigo e o animalzinho tá agindo que nem outro animalzinho que se foi. Quer dizer, é o que eu Uhum. respondi para a maioria e é verdade. Olha como você, né? Assim, se para você é o que você sente, é verdade. Porque nada mais Isso. puro e mais certeiro do que quando a gente sente com o coração. É que a nossa mente fica constantemente falando, não, isso é possível, isso é maluquice. E para a gente, comunicador, também, não pensem vocês que a gente começa assim, não, mas tá tudo certo. Todo dia assim, será que eu tô louca? Será que é isso mesmo? Quantas vezes eu e a Carol a gente troca ideia, né, Carol? Do tipo, Sim. ai, nossa, isso ficou bem louco, será que é? E aí você começa a ver que bate com aquilo que o tutor falou, que ressoa, sabe? Você começa a ter os sinais de que sim, tá certo. Até porque não existe regra. E o Exato. principal, que é o que a gente luta todo dia, é acreditar que você é capaz. Esse é o Sim, principal, esse é o né? principal. É. As informações vão chegando, né? Cada comunicador tem Eu estou explicando isso só para a gente introduzir como que a gente acessou as informações, né? Como que as informações chegaram dos três tipos, antes de falar sobre eles, né? Para fazer um Isso, link que talvez faça mais sentido, né? As informações vão chegando, para cada comunicador tem um método diferente. Eu, por exato. exemplo, faço a comunicação ao vivo numa videochamada. Eu acho que a Carla gosta de ficar mais centradinha, mais quietinha, né? E Eu mais mando depois a sessão para o tutor, porque eu gosto de fazer reclusa e aí eu aham, envio, né? envia. Mas é assim, a gente vai sentindo. São sentimentos, são sensações, são frases telepáticas, são imagens na nossa tela mental, às vezes vem cheiros. Então, são várias formas de traduzir, vamos dizer, para a linguagem desse corpo humano aquilo que eles estão falando através da energia, né, Carla? É isso. Sim, porque tudo é energia, por isso que a gente consegue acessar, porque tudo está aqui, a informação está toda, até quem conhece o Hélio Couto, ele já falou isso, exatamente. A energia está tudo aqui disponível para a gente, basta a gente conseguir acessar
se permitir acessar, né? E o engraçado, eu não sei se isso acontece, mas acho que sim, que a gente já conversou. Vamos supor, a gente agenda uma sessão, né? Ah, o bichinho, sei lá, o Mimi, eu vou falar, vou fazer uma sessão com ele, sei lá, daqui a 3, 4 dias, por exemplo. Eu não sei, mas comigo começam a surgir coisas relacionadas. E aí eu falo, gente, às vezes, sei lá, eu tô, sei lá, fazendo um arroz, eu tô dirigindo, eu tô fazendo alguma coisa e vem algo sobre o Mimi, que tá agendado daqui a 2, 3 dias. Eu falo, gente, aí eu no início eu falo, gente, eu tô ficando louca. Eu tô começando a imaginar. E aí, quando eu colocava certas coisas que apareciam para mim, sensações e tudo pro tutor, eu falei, olha, antes da sessão, animal, eu já senti o animal feliz do tipo, ai, ela marcou, eu vou poder falar o que eu quero, entendeu? E assim, a gente pensa que a gente tá bem maluco mesmo, mas não. E assim, o animal, exatamente, a energia já percebe que você tá aberta àquilo, né? Exato. A intenção, né? Basta já a intenção do contato, da mensagem ser transmitida. E É. acho, meu amor, que feita essa introdução, podemos já falar sobre o primeiro tipo. Ah, só uma coisinha antes, Claro, claro. só para o pessoal entender. Por Uhum. que a gente fala desses três? Na verdade, foi para mim, né? Foi uma comprovação, porque quando eu tive o caso da minha cachorrinha e papapá, e aí eu fui a fundo estudar sobre isso. Uma canalizadora também, uma que faz, né, comunicação intuitiva americana, ela é até famosa, bem, chama Brent Atwater. Ela explica no livro os tipos de encarnação. Eu falei, poxa, legal, interessante, bate naquela época, beleza. E conforme eu comecei a trabalhar com isso, né, e trocar ideia com os nossos colegas e até comigo, eu comecei a perceber que realmente esses três tipos são os mais usuais, os comuns, os falados, os sabidos, enfim, né? E Uhum. acredito que para Uhum. a gente também é a mesma coisa, não só para eles como para a gente. Então, só para dizer que como é que eu cheguei nesse ponto e o que afirmou para mim que realmente era assim. Mas vamos lá, vamos falar então do primeiro. Paola Você ali fala, dizendo eu que tava... falo, cara. Não, pode falar. A Paola só disse ele que tá assistindo Hélio Couto, que vale a pena sim, com Vale, certeza. vale, Vale muito a vale. pena. É, Ele é realmente uma, um. Ele é maravilhoso, um grande né? professor, né? Bem conhecido É. como professor. Não, sim, É, vamos lá. desculpa. O que me veio, amor, é que também não quer dizer que sejam só esses três, né? É aquilo que a gente Não. vai acessando, né? E vai surgindo, né? Assim, o que me veio exatamente, eu falei lá até na questão, né, que a gente falou do Kardec. Não existe regra, não existe Uhum. quantidade, não existe isso, porque assim, hoje é X, amanhã é Y. Isso em todas as coisas da vida, desde a pré-história, desde a gente sabe que antes achava que era A mais B, aí amanhã descobre que é C. Então a gente não pode colocar é fato. Não, até Exato, aqui a minha experiência mostrou isso. Né? Amanhã pode exato. ter 4, 5, 6, 7, pode já existir 25 e eu estou falando de 3 aqui. Né? Sim. Mas isso está de acordo com o que eu e a Carol a gente tem trabalhado e tem visto. Por isso que a gente colocou esses três que são os mais vistos, pelo menos por Sim, nós, né? sim. Então tá, então vamos começar, senão o pessoal começa a bater na gente. Vamos lá. Isso. Hã? Primeiro, Primeiro, isso mesmo. na verdade, bom, como eu fiz até lá no post a sequência. Tem a encarnação, né? A reencarnação por transferência. Que na verdade essa foi até o que aconteceu comigo com a minha cachorrinha. É quando uma alma, né? A alminha do animalzinho que desencarnou. Tá lá em forma de energia, tá lá do outro lado. E aqui, no nosso mundo físico, tem um animalzinho, né? Não importa se é um filhote, se é jovem, se é adulto, se é fêmea, se é macho, se era um gato e agora é um cachorro, não importa. Mas ele já está aqui, ele já tem o corpo físico. Esse animalzinho que desencarnou, ele entra, como assim, vou falar no português bem assim básico, para o pessoal entender. Ele entra nesse corpinho do animal que está vivo fisicamente. É como se a alminha que estivesse nesse animalzinho vivo sai e dá lugar a outra alminha, que é a alminha do que vai reencarnar ali.
Aí você fala, poxa, mas o que que aconteceu? Poxa, como assim? É a alminha daquele. Gente, tudo tá já assim, como é que fala? Isso que eu vou falar, já tá Combinado. pré-combinado Uhum. antes. Nada é por acaso. Isso realmente é um fato, nada é por acaso. Então, assim, a alminha já foi para aquele corpinho que já. Ah, porque a gente pensa naquela básica, né? Tem que nascer, aí vai nascer um novo ser, ainda estava lá no útero, a alminha chegou e nasceu. Não, esse não, esse pode ser qualquer idade. Tanto que, por exemplo, no meu caso, quando a minha cachorrinha que desencarnou, que foi a Meg, ela voltou, ela reencarnou. A nenenzinha, ela voltou numa filhotinha, mas essa filhotinha já tinha nascido quando ainda eu fazia contato com ela no astral. E aí ela tomou um corpinho, aquela alminha que estava naquele corpinho saiu, foi para outra missão e ela entrou nesse corpinho. Acho que deu para entender. Sim, Então, sim, pela sim, sim. transferência, né? Você imagina, é dar Imaginei. espaço para o outro. Sair, É, tchau, beijo, entra o outro. esse é o tipo que eu não tive contato ainda. Não, nenhum animal me relatou esse tipo Eu também de não. reencontro. O caso sou eu, entendeu? Nesse o caso fui eu. Eu também não tive nesse caso. Mas conheci pessoas que tiveram, mas não foram assim clientes meus nem nada, né? E o meu caso principalmente, porque foi como aconteceu comigo. E aí pode ser, Uhum. mesmo assim, nossa, mas isso acontece assim, vamos supor, você tem um animalzinho em casa, ele tem 11, 12, 13 anos, já é um senhorzinho. Isso também acontece nos idosos. Não importa, o que eu falei, não precisa ser filhote, não precisa, porque era gato, tem que ser gato. Não, né? Uhum. Lógico que Uhum. tem, se o animal vai voltar para você, é a missão sua, ele não vai voltar como uma girafa, né? Então, assim, o universo é sábio. Então, é um Uhum. gatinho, é um cachorrinho, um passarinho, aquilo que vai estar mais acessível para vocês se reencontrarem e continuar a missão. Entendi. Você quer Não falar é alguma coisa, que Carla? eu tô relembrando que apesar de não ter tido contato com nenhum animal relatando isso, eu já ouvi de alguns tutores eles falando assim: "Ah, meu animal desencarnou há X tempo, mas eu adotei um outro animalzinho e eu tenho certeza que aquele animalzinho se parece muito com o meu anterior. Comportamentos muito semelhantes, ou às vezes não é nem um comportamento, não é nada que justifique racionalmente falando, mas é um sentir. E a pessoa fala, puxa vida, mas não é porque não deu tempo, porque nasceu antes do meu desencarnar. Então eu já ouvi várias vezes essa história e agora com o teu relato de ter acontecido contigo, eu falo, poxa, então tá aí, provavelmente foi algo nesse sentido, né? Exato, E o sentir exatamente. do tutor é muito importante nesse processo, né? Exatamente, porque assim, a gente não tem regra, né? Não tem Uhum. tempo, não tem. Ah, olha, só reencarna depois que tá 3 meses. Até porque do outro lado, não existe o tempo que a gente conhece aqui no mundo físico. O que a gente Sim. vivencia aqui na Terra, esse tempo, é nosso. Do outro lado, nas outras dimensões, não existe esse negócio de minutos, segundos, horas, né? Não existe. Eu sei que é difícil a gente assimilar isso, porque somos humanos, mas não existe. Então, assim, não tem que ter regra. Daqui a 3 meses. Não tem 3 meses, então não reencarnou, porque era 3 meses, era 2, faz 10. Tem animalzinho que às vezes volta depois de anos e anos e anos, né? Sim. Não é só também papum. Não. Tem uns que demoram, depende sempre da missão daquela família, do sistema, do animalzinho, né? Tem animalzinho que não volta e não é porque não gostou de mim. Não, é outra história, vai continuar. Eu tenho animais que desencarnaram e acabou. A história deles comigo acabou, né? Uhum. Então mas Uhum. acontece, é o que eu falei, eu também não vivenciei, eu tive essa experiência comigo, mas eu também não peguei nenhum relato nas comunicações. Porém, Uhum. muita Sim. gente, outros colegas, tutores, enfim, relatam esse fato. Uhum. E os comentários aqui, meus amores, vocês têm alguma dúvida sobre esse primeiro tipo?
Podem ir deixando as perguntas que tiverem, se quiserem comentar qualquer coisa, fiquem bem à vontade, a gente vai lendo e respondendo, fiquem bem tranquilos, bem à vontade. Eu acho que enquanto o pessoal vai respondendo, deixa eu ver, colocando dúvida, a gente já pode se encaminhar para o Pro 2. segundo tipo. Porque aí depois também o pessoal vê tudo e vai perguntando o que eles quiserem, né? Vamos lá. Então vamos lá para o número 2. A técnica é ótimo, né? O processo de entrelaçamento, vamos chamar assim. Que é até o exemplo que, na época, exatamente, ela tinha dado e aquilo ficou assim na minha cabeça e é como eu vejo. É como se a gente tivesse aquele colega de quarto, né? Então, imagina que um animalzinho, você tem 2, 3 animaizinhos, mas vamos supor, vamos trabalhar com 2. Você tem 2 gatinhos. Um vem a falecer, desencarne, ok. Aí passa um tempo, você começa a ver que o seu outro animal tá diferente. Assim, diferente no sentido de que ele tá com uma personalidade um pouco diferente, tá fazendo coisas que o outro fazia, né? E você sente, como eu falei, tem tutores que até relataram lá no post, também já me relataram fora daqui, falando exatamente, não, mas olha, de repente, depois que o fulaninho se foi, o fulaninho B começou a fazer isso, mas é idêntico, é igual, é não sei o quê. Então, assim, esse segundo tipo, né, esse processo como a gente fala até que eu pus entrelaçamento, um nome que é o mais que eu posso para as pessoas entenderem. É como se as almas se abraçassem ali no mesmo corpo. 2 almas coabitando esse novo corpinho, esse novo terninho aqui da vida física, né? E tá tudo bem. E eles passam a dividir esse processo. Aí você pergunta por quê? A missão tem que ser, era assim que tinha que ser. Não, a gente tem que entender que assim, não é pelo desejo do tutor que qualquer tipo de encarnação, o retorno do animal acontece. É pela missão que eles têm com a gente, né? Não adianta você ficar lá, ai, por favor, volta. Lógico que eles querem voltar, mas se não for a missão, eles não vão voltar, né? Vão seguir em frente. E o entrelaçamento, aí até uma pessoa me perguntou se isso não causava confusão mental para o próprio animal. Gente, tá tudo certo. E eu acredito que isso aconteça com pessoas também, viu? Aconteça muito com o ser humano, esse tipo de processo. Pois e tá tudo então, certo. é interessante porque o tipo de entrelaçamento que eu mais costumo ver, e eu não sei se seria o mesmo nome ou a gente está falando de um outro tipo, né? Mas algo na linha do entrelaçamento. O tipo que eu mais costumo ver são dos animais que desencarnaram e eles estão entrelaçados à consciência do tutor. Ok. Sim, também. Eles avisam que tutor e eles estão nesse momento, nessa integração. Só que não me parece ser algo definitivo. Eu não sei se no teu caso que tu já viu era algo assim, definitivo ou transitório. No caso que eu peguei em termos de humano e pet, parece ser um entrelaçamento transitório. Algo que tem conexão com os animais que já chegam na vida física, carregando uma mesma identidade energética dos seus tutores, como se fossem almas irmãs, como se fossem almas de uma mesma mônada, por exemplo. Sim, Como porque se somos fossem almas... fractais, né? Nós somos fractais do todo. Sim. Exato. Então, como se Não, é só para fossem o pessoal algo... não confundir isso com um tipo de reencarnação, porque não é que, eu não sei, de repente a pessoa pode pensar que a gente está falando que o animal vai, vamos supor, assumir o seu corpo junto com a sua alma. Não, isso é entre eles, né? Na questão, o que a Carol está falando é exatamente essa conexão. E eu também falo por mim, porque a minha conexão com a minha cachorrinha que voltou, quando na época eu fiz a comunicação e tá no livro,
A gente já está juntas, eu sempre, agora eu não lembro se são 54 ou 59 encarnações. E diz ela que essa é a nossa última. Então, assim, pode perdurar, mas tem sempre exatamente, tem um período. Pode ser a vida toda do tutor, que o animal passa a voltar só com ele, ou não. E como você falou, entrelaçado com a consciência do tutor. Sim. Isso, Né? isso. No caso do entrelaçamento como reencarnação, tu chega a informação a ti que é permanente. As almas se conectam e fica ali permanente naquele corpo físico. Até onde eu sei, é porque assim, vamos supor, a gente tem esse relato, né? A gente vivencia essa comunicação, mas a gente não sabe do depois da vida desse tutor. Então, né, desse animalzinho. Então, assim, eu Exato. falei, Também. eu fiz a comunicação hoje, daqui, sei lá, daqui a 10 anos a pessoa volta e a gente faz a comunicação com aquele animal. E aí a gente ainda entende que sim, que as almas ainda estão ali dentro, entrelaçadas. Aí eu não sei porquê, mas acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas também, como eu falei, como nada é regra, pode ser que talvez algumas almas entrem nesse corpinho, os dois dividam aquele corpinho, as duas almas, e seja por um tempo, talvez por alguma missão, algum tipo de ensinamento que o tutor precise passar, resgatar, e o animal também, né? A energia dele, na verdade. Então, pode ser também que seja temporário. A gente não tem como saber se é temporário ou se é pro resto da vidinha dele física. Sim. Com relação a esse entrelaçamento que acontece, né, que eu percebi com o tutor, eu vejo que tem alguns pontos em comum quando isso acontece, que é, normalmente o tutor vê no animal, vê no pet, entre aspas, né, o tutor falando, ele é o meu lado bom, tudo que há de bom em mim está personificado naquele ser. É como se aquele pet representasse toda a parte boa do tutor. Toda a luz que o tutor tem está naquele pet. Mas a gente sabe que tudo é espelho, né? Exato. Mas assim como tudo é espelho, tem animais que espelham os nossos desafios. As nossas sombras. As nossas sombras. E tem animais que espelham aquele realmente, aparentemente, o nosso melhor lado, né? Por exemplo, eu sou muito medrosa e meu pet é extremamente sociável. É aquele que, quando olha pra gente, é um olhar diferente, é uma forma diferente de se portar. Então, nesses casos, eu percebo que acontece bastante esse entrelaçamento. É como Sim. se o pet falasse assim: ei, olha só, tudo isso que tu enxergou em mim de luz, isso está em ti. Tanto está em ti, porque se não estivesse, eu não poderia me entrelaçar. Não faria sentido em termos de ressonância esse Sim. entrelaçamento, né? Exato. Porque a energia aqui precisa encontrar outra energia no mesmo padrão para entrelaçar. Então é assim, tudo aquilo de bom, maravilhoso que o tutor vê no pet vem para o tutor, de certa forma, para que ele consiga principalmente vivenciar esse período tão desafiador do luto. Exato. É como E é o que a gente sempre tem que fazer, né, Carol? A gente olha para o nosso animalzinho, nem você falou, de repente você é uma pessoa antissocial, medrosa, e seu animal é super, sei lá, exatamente, sociável. O que meu animal está querendo me mostrar? Ou não, ou eu sou medrosa, sou esse meu animal também. O que ele está querendo me mostrar? Porque eles estão ali, não é que eles são, vamos dizer assim, subalternos que estão aqui para nos servir e nos mostrar tudo. Não, mas a gente, assim como a gente ensina eles, eles também nos ensinam, é uma troca, né? E como nós somos seres humanos, a gente tem que olhar e se perguntar o que ele quer me mostrar, porque o que eu estou mostrando para ele, o animal vai assimilar. Mas a minha parte é olhar para o meu animalzinho e falar o que ele está querendo me mostrar com esse problema, ou com essa atitude positiva, né? E saber que é uma troca, e saber que a gente tá exatamente, ninguém aqui tá a serviço nesse sentido de ninguém
como subalterno, como, sei lá, escravo, como, sei lá, como a pessoa vai chamar. Mas sim de seres diferentes, porém iguais em importância, em tudo, né? Assim, agora fugiu a palavra, mas assim, é igual para igual, só difere a Exato. espécie. Que a gente Exato. veio da mesma fonte, né? E o fato da Exato. gente Cada um com suas falar e construir particularidades, né? foguete. Oi? Exato. Cada um com as suas particularidades, né? Exatamente, exatamente. É o que eu falei, assim, e não é o fato da gente se achar, somos humanos, a gente faz fórmulas, cálculos e construímos foguetes, somos superiores. Superior a quê? Exato. Em que medida? Em que escala que está fazendo isso, né? Então, assim, o Exato. animal, ele não fala, ele age de outra forma e tem uma razão para isso, né? Sim. Enfim, mas... Ah, e uma coisa interessante em falar, porque também nesse post uma pessoa me perguntou e eu expliquei que tinha na verdade, não é uma forma de reencarnação. Muitas vezes, quando você vê o animalzinho, por exemplo, tem duas coisas que eu quero falar aqui para deixar claro para o pessoal entender. Nem sempre o animalzinho que retorna, seja em qualquer tipo, né? Ele pode até acontecer esses processos, porque assim, vamos supor, o animalzinho foi lá e entrou no corpinho do outro, está dividindo a alma, mas o comportamento continua igual. Nem sempre os animais, em qualquer tipo de reencarnação, vão mostrar atitudes semelhantes à do anterior, tá? Uhum. Porque é que nem a gente. Eu não lembro que eu fui na vida passada. Se eu sou parecida com o que eu fui, maravilha, não sei, talvez. Mas a minha personalidade é outra, né? Então a gente sempre assim, muitas vezes as pessoas acham que não é o animalzinho que retornou para ela, porque ele não tem nenhuma característica com o do passado, tanto física quanto alguma atitude, comportamento. Isso não interfere, porque tem que sempre Uhum. lembrar que é uma nova personalidade, né? É um novo papel que a gente está aqui, assim como nós. Eu posso ter Uhum. sido um Uhum. guerreiro viking, agora eu sou veterinária, entendeu? Então, assim, Sim. senão. E eu nem sei, não sei se eu sou igual. Pode ser que na outra vida eu era ranzinza, maluca, e agora eu sou legal e maluca. Enfim, não importa, né? Então, isso é importante saber. Então, É. nem sempre isso acontece, porque as pessoas ficam muito naquele. Eu quero ver o meu animal, eles projetam. Quero ver o meu animal que se foi nesse. E calma. Uhum. Porque isso frustra o Exato. animal, isso sobrecarrega o animal. Isso aconteceu comigo porque eu queria ver a minha outra cachorrinha sendo espelhada nela, voltando à vida, mas sendo igualzinha, cuspida e escarrada. E não é, né? Às Exato. vezes acontece de ter semelhantes. É que às vezes a forma dele mostrar para você acreditar, ele vai fazer algumas coisas que até então eram fortes da vida passada e ele repete. Então, assim, é ficar aberto que pode repetir coisas, pode não repetir. Isso não quer dizer que seja ou não seja o seu animal. Não sei se eu estou confundindo as pessoas, mas é porque tudo que passava na minha cabeça, quando eu ainda era leiga no assunto e passava pela experiência, eu sinto que é o que as pessoas vão se perguntar, né? Sim. Uhum. E a pergunta pode ser a pergunta mais que você acha mais boba. Você não sabe. Então, assim, a coisa mais que eu perguntava, vai ser igual? Não, mas não fez xixi. Ela costumava fazer xixi ali no canto, não faz mais. Ela olha para o boneco que era preferido dela e nem liga. É outra personalidade. Pode ser É. que vai lá. Tem casos e casos. Uhum. Já tem cliente meu que sim, o cachorrinho, a gatinha, repetia tudo. O outro não. Uhum. Aí a pessoa fica frustrada, mas não se frustre. É outra história que eles estão fazendo com você, né? Ah, e a É. última coisa é que tem casos em que o animalzinho não regressa, tá? Ele não reencarna e a energia dele, ele conduz. Vamos supor, você vai lá e pega um filhotinho. Aí você tá lá, será que é ele? Será que é ela? Será? E começa a ter atitudes parecidas ou começa a se adaptar muito facilmente à situação. De repente, né? Uhum. Parece que já está em casa. Muitas vezes acontece do animalzinho que se foi, desencarnou, ele faz um tipo de serviço de coaching, vamos chamar assim. Ele guia aquele animalzinho novo no recinto, do tipo, deixa eu te mostrar como é que a coisa funciona, entendeu? É assim, Uhum. assado. Então ele fica meio que guiando. Isso aconteceu com a pessoa na época que me indicou
a comunicadora, quando eu ainda não era. Aconteceu com a cachorrinha dela, né? A cachorrinha dela, vamos dizer assim, do astral, lá do outro lado, do outro plano, auxiliava a nova que estava com ela. Não ia voltar, não era mais a missão dela, mas auxiliava. Todos auxiliam? Não, gente, cada caso é um caso, né? Eu também já peguei isso com os meus clientes, do animalzinho ajudar o outro. Assim, ajudar que eu falo vamos dizer assim, exatamente, é um guia, né? Um guia, um mentorzinho para ele. Mentorzinho, E eu vou ler aqui os comentários do pessoal, mas antes, só comentando isso que tu disse por último, os animais, quando confirmam nas comunicações, e a gente já conversou sobre isso é um ponto que eu posso dizer que é incomum. Quando eles confirmam sobre reencarnação, eu sou esse que está com você hoje. Quando existe essa confirmação, pelo menos no meu caso, nem sempre eles abrem de maneira tão clara, tudo depende do processo. Às vezes, não revelar faz parte do processo de desenvolvimento do tutor e do animalzinho também. Sim. Mas muitas vezes, quando eles confirmam, eles já falam assim: sou eu, mas eu sou diferente. Não fique tentando, eu sou uma nova existência, são novas experiências. Se tu ficar apegado às experiências do passado, estará perdendo a oportunidade dos novos aprendizados. Claro, a gente sabe, né, da nossa dor humana, do quanto nós queremos que aquele pet amado volte daquela forma. Nós sentimos falta do beijo, do lambejo. Nossa, a gente sabe, a gente já passou por isso, a gente sabe disso. Mas eles nos alertam sobre as novas experiências e o novo ciclo, né? Os animais falam muito sobre encerramentos de ciclos e novos ciclos. E sim, e eu acredito que eles, quando desencarnam, esse momento de desencarne, ele é um momento, sim, de muita dor e um desafio imenso. Mas é um momento da gente também olhar para isso e falar assim, como eu posso reaprender a me relacionar com o meu pet da forma como ele está hoje? Porque o aprendizado, o contato, não termina com a morte física. Não. A morte física não é o fim desse relacionamento, mas é um convite para uma nova forma de se relacionar. É isso que eu defendo. Todos os dias aqui no meu Insta eu falo sobre isso. Então a Rafa colocou aqui, né? Eu fico todo o tempo pensando, imaginando se a minha gordinha vai voltar, como eu queria. Sim, mas eu também sei que a Rafa está desenvolvendo a intuição para sentir a condução da gordinha dela dessa forma como ela está hoje, na vida além da vida. Então, Rafa, eu acolho o teu sentir e te digo que legal que tu está desenvolvendo os teus sentidos e abrindo o teu cardíaco para sentir a tua gordinha e se relacionar com ela dessa nova forma. Que legal. A Rafa, outra Rafa colocando aqui. Eu só queria dizer que a energia da Carla é maravilhosa e me ajudou muito a entender este processo quando a minha bebê partiu. Ai, que legal, querida. Obrigada. É o que eu falei, eu busco, porque eu passei por isso. E não é fácil. Todo mundo sabe, parece que a gente é rasgado por dentro e nada mais importa. Eu passei por isso, eu sofri, e eu entendo que as pessoas passam quando, vamos dizer assim, perdem, né, os seus animais queridos. Só a gente sabe, só quem passou sabe. Cada um tem a sua forma de luto, né? E é importante você passar, você abraçar e você se permitir. Aquela história que me irrita, que, né, geralmente tem um Zé Mané que fala: esse é um cachorro, esse é um gato, podia ter sido seu pai, podia ter sido seu irmão. Ok, filho, vaza. Então, assim, é importante você entender, tá? Uma coisa também é muito importante, não se culpar, seja como foi o desencarne do seu animal, porque, vamos dizer assim, estava escrito, tá? Ele ia passar por esse processo com você ou com outra pessoa, você ia passar por esse processo. Então, assim, não se culpe. Faça o seu melhor enquanto ele está com você.
Mas a Uhum. forma como ele vai desencarnar já está ali meio que pré-estabelecida. Então, assim, não se culpe por nada que você fez ou você acha que você deixou de fazer. Até porque isso não vai melhorar em nada, né? Não vai Sim, te ajudar em nada. A gente sabe, a gente se afunda, mas, meu Deus, eu devia ter feito isso, eu não fiz aquilo, ou eu devia ter dado mais atenção, mas eu não. Isso é a pior coisa, gente, a gente se acaba. Não faz é isso, verdade. É né? verdade. A outra Rafa dizendo que se fosse pela vontade dela, a Lilica já tinha voltado, mas ela sabe que não depende da vontade dela e ela fica atenta aos sinais. É isso aí, Rafa. E uma Ah, coisa, às vezes você acha que você. Porque assim, na minha. Quando aconteceu comigo, eu não. Eu ficava louca quando a pessoa falava pra mim, não, calma, você vai saber. Você vai saber, você ah, vai sentir. a Aí eu falei, gente tem gente, mas eu razão. não vou sentir, eu vou ficar louca. E se for e não for, e eu achar que for porque eu tô querendo e não. Vai acontecer você sentindo, não sentindo, sabe? Do tipo, tropecei, aconteceu, nem vi, nem reparei. Tem uns que vão sentir muito, tem uns que vão captar todos os sinais, tem uns que não vão captar sinal nenhum, tá? Inclusive, até no meu livro eu falo que quem deu a confirmação, depois, isso porque a canalizadora, exatamente, ela falou tudo, 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 tudo como ia ser. A Carla foi lá e seguiu tudo. Mas a Carla não acreditava na época. Ainda falei assim, não, deve tá Sim. louca, ainda a mulher deve tá louca, ainda tá todo mundo louco. Foi meu marido que confirmou, tipo, que mais assim, do tipo, eu tenho certeza. Então, assim, fique atento aos sinais, às vezes você não percebe, o outro percebe, né? Sim. Não fica nessa ânsia, porque aí exatamente, aí que a gente não percebe nada. Aí que a gente vê É, uma parede. a gente não percebe nada. E justamente por isso que é importante esse período de relacionamento com eles fora de um corpo físico. Porque isso vai ajudar a te desenvolver o teu sentir para quando chegar a hora e se chegar a hora do retorno, vai sentir. Quanto mais desenvolver esse sentir, o coração, quanto mais o cardíaco estiver aberto nesse sentido, quanto mais tu aprender a reconhecer, conhecer essa identidade energética do teu animal, vai ser mais fácil, vai dar mais liga nesse olhar um pet no campo físico e falar, é ele. Porque tu vais conhecer a energia. É, E por que é? Não sei, eu simplesmente sei. É isso. Então, exato. desenvolver um relacionamento com ele no extrafísico te ajuda a reconhecer esse momento, se chegar e quando chegar. Tem todas as formas, assim, que você. Os sinais, eles mandam sinais, e pode ser o sinal mais esdrúxulo, mais. Você fala, gente, não tem como. Não importa, pode ser uma bolinha vermelha que caiu assim na tua frente, você fala, imagina, foi o moleque ali que jogou. Gente, todas as formas que eles podem, e isso acontece com os humanos também, porque eu vejo muito médium, já vi muito documentário, vi muita coisa que também é exatamente sinais do, vamos chamar, do além, do outro lado da vida, tanto o ser humano, tanto o animal, qualquer forma energética, né? Eles mandam sinais e podem ser os mais estrondosos até os que você nem percebeu, tá? Então, Uhum, assim, uhum. e se você não perceber, não tem problema. A coisa vai acontecer de qualquer forma, né? E não é porque você não percebeu que você não tá alinhado, não é desenvolvido. Não. Gente, parem de se culpar. Parem de. Ai, o outro pode, eu não posso. O outro. Olha, o outro, sei lá, o cachorro abriu uma faixa no meio da Avenida Paulista dizendo que vai voltar. Para mim, nada. Não, tá? Não se compare, essa é a pior coisa. Cada um tem sua forma. Que eu sei E como o é que não é, que eu perceber, sofri. o não perceber também faz parte desse processo, né? Nada do que acontece é por acaso ou é um desperdício de energia. Se eu não estou vendo agora, é porque não era para eu ver agora. Simples Exatamente. assim. Simples Exatamente. assim é um ovo, né? A gente fica num ódio tremendo, mas é simples, mas até a gente entender essa simplicidade da vida leva um pouquinho. Aqui a Lê, eu não sei se é a Lédia ou é a Lê. A Lédia. A Lédia, isso. A Lédia Ela, querida. isso. Ela tá falando que pode, tudo isso que a gente está comentando pode também estar ligado à missão de vida do tutor. Sim, com Exatamente. certeza.
A Lédia é uma pessoa muito sensitiva, ela tem uma energia muito grande, é uma pessoa que admiro muito, e realmente, exatamente, ela tá certa. Tem a ver com a missão, com a nossa missão. É tudo uma troca, né, mútua. É o que eu falei, nós dois, nós e os animais estamos aqui para aprender. Na verdade, até eu gosto mais de aquela que falam que a gente está aqui para lembrar, para relembrar o nosso, como somos o todo, como somos a fonte em ação, né? É Deus se experimentando, seja lá qual o nome que a gente dá para essa grande força, esse grande criador. Ele ou ela, não importa. É essa força se experimentando todo dia nas nossas vivências aqui nesse planeta, né? Isso inclui os animais, os insetinhos, tudo, 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 né? Agora eu tinha visto uma pessoa que passou que ela falou que perdeu o bichinho dela há um mês e ela sente muita culpa. Eu só não vi o nome. Eu vi, mas depois, porque aí você falou, a pessoa que escreveu isso, né? Não sinta, o que eu falei, não sinta culpa. Eu sei que é fácil falar, todo mundo sente culpa. Quando a gente perde algo, a gente às vezes até perde um algo e fala, putz, por que eu não prestei atenção onde eu pus, né? Então, assim, imagina uma vida que a gente ama incondicionalmente. Todos nós sentimos culpa. Isso não é assim, nossa, por exemplo, os comunicadores já sabem o que acontece do outro lado, se comunica com o animal e a hora que o animalzinho dela desencarna, tá tudo bem. Não, gente, a gente vai sofrer, a gente vai arrancar os cabelos, a gente vai chorar, a gente vai, sei lá, se afundar numa taça de sorvete, a mesma coisa. E também vamos nos sentir culpados. Mas, quando você sabe, algo no seu inconsciente começa a fazer com que o seu luto seja menor, o seu levantar seja mais rápido, né? O seu caminhar seja mais acompanhado de uma força. Então, assim, é o saber que vai te fazer sofrer menos, aceitar e seguir em frente. É o que eu falei, quando eu perdi, quando eu não sabia nada, o meu medo era, o que aconteceu? Onde ela tá? Ela tá sozinha? Eles têm alma mesmo? Onde é que tá? O desespero que eu passei para saber o que aconteceu quando era completamente leiga no assunto, meu desespero era saber o que estava acontecendo. Puf, sumiu? O que acontece? Então, assim, e uma coisa que todos vocês precisam saber, do outro lado, todos estão bem. Todos. Eles não têm karma como a gente. Hã? Essa é a pergunta que mais vem para nós, né? Quero saber se eles estão bem. Ele pode ter morrido, pode da forma mais trágica, tá? Inclusive, mentores já me disseram que quando o animalzinho está em grande, vamos supor, vai passar por um grande sofrimento, seja algum ser humano que cause isso a ele, ou é como se... Isso foi um mentor meu que comentou, né? Que falou, é como se a alma dele fosse retirada antes. Então, aquilo que está ali sofrendo já não é mais ele, é só o corpo físico, mas a alma é retirada antes. Eles não são humanos, eles não têm todo esse karma, toda essa trajetória que a gente passa, sei lá, cada um acredita numa coisa, mas enfim. Então, assim, eles não sofrem naquela, sabe? Naquela hora que realmente estão sofrendo, vão desencarnar, estão sofrendo e vão desencarnar. É como se a alminha deles fosse retirada antes. E do outro lado, ele pode ter sofrido pão que o diabo amassou aqui desse lado. Nada eles levam com eles para o outro lado. É só alegria mesmo, e não é conto de fadas. É muito legal como a gente está conectado, né? E a gente falou isso no início da live. Eu também acessei essa informação através de um mentor, não foi um animal que me disse. E o mentor disse assim, aos animais não é permitido sofrimento. Exato. Aos animais não é permitido sofrimento e mostrou realmente essa desconexão do corpo físico antes de alguma experiência. E os animais trazem a reflexão, né? Que dor é diferente de sofrimento. Exato, exatamente. A dor física e o sofrimento é o pior. É o pior. É que quando a gente sente, nós humanos, a gente sente tudo junto, né? Tudo. Exatamente. O animal, ele conhece a dor, mas ele não conhece o sofrimento. Ele não sofre. E acho que foi a mesma cadinha. Toda vez que ela fala, eu só pego o final da frase aqui. Não sei o que, queria que ela me perdoasse.
Não precisa. Eles não. Esse negócio de perdão é só com a gente que a gente tem que perdoar. Eles jamais. Até aquela mão que causou um mal ao animal, né? Um ser humano, eles nem. Não é Sim, nem o fato de ter que perdoar. Eles não carregam isso. Fica tranquila, não. tá? Você fez o que você pôde dentro daquilo que você podia e fica tranquila. Isso. Inclusive, tem uma live que eu deixei no meu feed sobre culpa. Se tiver a oportunidade de assistir. Eu vou ler aqui a pergunta da Cibele. Ela fala assim: tem uma Bem. dúvida. Uhum. Porque às vezes retornam extremamente diferentes em personalidade. Então, né? O que a gente estava falando, Cibele, o animalzinho, ele é uma outra personalidade, né? Quando ele retorna, essa nova alma é outra personalidade. Ele pode, ou ela pode ter os traços, alguns traços semelhantes à vida passada, mas também pode ter nada relacionado. Nada. É que nem eu falei, a gente, até tava dando exemplo, posso ser na outra encarnação ter sido, sei lá, Cleópatra, sei lá, um jogador de futebol e agora eu pego uma bola, eu saio correndo, eu não sei nem jogar, entendeu? Antes, na outra encarnação, eu gostava de sei lá o quê, hoje em dia eu odeio. Enfim, hoje em dia, aqui, né, nessa nova vida, eu odeio, exemplo. Então, assim, é isso que a gente não deve fazer, é comparar e querer ver aquele anterior no atual. É a mesma alma, mas é uma outra personalidade. Alguns apresentam, sim, semelhanças, outros parece que não tem nada a ver. E tá tudo certo, porque isso não quer dizer que não seja o animalzinho que retornou. Eu olho assim pro nosso planeta, né, pro lugar, e o planeta nos diz que tudo é cíclico. É só a gente olhar para a natureza maior e perceber que existe ciclicidade em tudo. A gente Sim, olha isso no dia e na noite, nas estações, a gente olha isso dentro de nós, principalmente nos nossos lindos corpos femininos. A gente olha tudo isso. é, E dentro dessa consciência da ciclicidade, o falecimento de um pet sempre está conectado com o fim do ciclo dele no corpo físico ela e tá o início pedindo de um para novo aparecer. ciclo dele. Beleza, Tá pedindo para é aparecer. Desculpa, querida. tia. Imagina, sempre bem-vinda. Oh, que linda. Então, é o fim de um ciclo do corpo físico do pet, o início de um novo ciclo, uma nova vida que se inicia para esse pet de outra forma. Exato. Concomitantemente, temos um tutor, uma família, que também está finalizando ciclos internos e recomeçando novos ciclos internos. Exato. Então, dentro dessa ideia de ciclicidade, muitas vezes a mesma personalidade não cabe com quem nós somos hoje. Os aprendizados de quem nós somos hoje já virou o ciclo. Então, esse reencontro vem de uma outra forma para suprir e para que a gente viva novas experiências. Porque é É, isso, né? Deus está experienciando através de nós. São as experiências. Nós estamos aqui para experienciar. Então, por exato. isso, às vezes, é outra personalidade, né? Porque É, faz parte de um novo processo. é verdade. Isso aí. A gente, né, tá aqui para esses acontecimentos, esses novos, que nem a Carol falou, esses novos ciclos, adicionam, né? Adicionam na nossa evolução, nosso caminhar espiritual, né? O espiritual não é só espírito, o espiritual que eu falo exatamente, é porque nós somos espírito, energia, essência, chame como quiser. E é para onde a gente vai. Então, assim, ajuda a gente a remar pro lado certo e andar um pouquinho mais rápido, né? Aceitando isso, né? E, Sim. Carol, não vamos esquecer de falar a primeira. A primeira não, a última. A A gente falou só última. duas. Eu É, tava né? A lembrando gente vai aqui. batendo papo, né? Vamos falar da última e depois a gente continua batendo nosso papo. Eu Isso. tenho aqui o comentário da Denise, depois que eu vou ler, só para Quer falar relembrar aqui. agora? Ou você quer? Vou falar aqui. A Denise diz assim que vai fazer um ano e um ano mês que vem que ela perdeu dois dos amores dela, dois cachorrinhos. Ela arrumou um e é como se tivesse preenchido totalmente a falta de um deles. E esse que
que mais a falta do outro ela não superou ainda, que dói demais. Denise, meu amor, eu sinto muito, dói muito mesmo. Sinto muito. Sinto muito pela Cibele, que tá falando aqui sobre um bichinho dela também, a Rafa, a Maiara. Meus amores, sintam-se todas abraçadas, de verdade. Aqui a gente tá em família, família de alma, a gente se acolhe. Aqui não é só um bicho. Aqui para nós é família. Sintam-se abraçadas, meus amores. E Vamos lá, saibam meu que bem. eles estão com vocês. A energia deles é que a gente quer ver, a gente quer tocar. Mas a energia deles está com a gente. Inclusive, tem uma amiga minha que ela via a cachorrinha dela. Olha que dádiva, né? Ela conseguia ver. E o mais incrível é que o marido também via. Tipo, né? Não satisfeito, o por ver, dois viam. E viam, e quando eles mais precisavam, assim, estavam precisando, Sofia, eles viam, né? Então, assim, eles sempre estão com a gente. É que a gente não tá vendo, não tá pegando, mas estão. Não é papo de autoajuda para você ficar. Ah, ele tá comigo. Eu Não, sei que a gente quer pegar, que a gente quer ver, que a gente quer sentir. Mas eles estão. Eles estão com a gente. Mesmo você fala, mas tá, e aí se ele tem outra missão, ele desencarnou, tem outra missão. Lembra-se que todos nós somos fractais. Então, até o seu animalzinho que voltou para você e tá com você, tem um fractal dele que tá lá do outro lado, que é energia pura, todos nós, né? Que é e tá lá. É como se ele se fragmentasse, assim como nós também. Sabe, o eu superior, tem a gente tá lá em cima, vamos dizer lá em cima, né? A gente tá do outro lado também, né? exato. Vamos falar do terceiro, depois a gente continua lendo, pode ser? Vamos. O terceiro, Tá. que é o que todo mundo conhece, que é dado até, vamos dizer, como único, né? Mas não é, a gente sabe disso, a gente acabou de falar disso. É o mais usual, vamos dizer, o mais usual, o que eu falo é mais conhecido, não que aconteça mais, mas que é o mais conhecido pelas pessoas. Que é aquele que, exatamente, a alminha entra naquele corpinho que vai nascer, né? Então, o animalzinho desencarna e ele vai encarnar em um outro animalzinho que vai ser gerado e parido, né? Aqui no mundo físico, que é o mais Uhum. usual, que as pessoas conhecem mais, vamos dizer assim. Esse acho que não Sim. tem muita dúvida, É. né? É o esperado, vamos dizer, né? Tem uma cliente que virou amiga, né? O povo começa a virar tudo amigo, na verdade, né? A gente fala cliente, fica tão informal, mas começou. E ela foi muito parecida também com a minha história. Então, assim, ela foi esperar a ninhada, que foi indicado, que a cachorrinha voltaria, e aí exatamente veio, nasceu, esperou desmamar, levou para casa, e foi esse processo, né? O mais conhecido que aconteceu. Então, assim, foi aquela sequência bem normal, mas assim, todo mundo conhece. E Sim. Eu quero dar um oi aqui para Sônia Regina, que falou da Meg dela, e também para Maria da Graça, que está aqui na live, e a Jana. São queridas parceiras que sempre acompanham aqui o meu conteúdo, o meu dizer, o meu saber. Gratidão, meus amores. Vão deixando as dúvidas, aí eu vou voltar um tem pouquinho aqui, lá em ó, cima. eu vi a Pode ir. Janinha, falou, mesmo o animal já reencarnado, podemos sentir a energia? Sim, sim. Lembra que a energia é tudo, né? Você não sente a energia do ambiente que você entra, de uma pessoa que você convive. Você sente todas as energias. O animal, ele pode estar já reencarnado e você sentir a energia dele sim, porque a energia ela é soberana, ela está em torno, basta você acessar, né? Uns se conectam mais rápido, sentem mais rápido, outros não. Isso não quer dizer que você não seja, sei lá, iluminada, desenvolvida, nada a ver. Cada um tem um processo. Às vezes você tem uma maior sensibilidade nisso e o outro tem outra coisa.
cada um tem sua peculiaridade. E cada animalzinho tem uma forma de, vamos dizer assim, se comunicar com aquele seu tutor. Eu falei, às vezes pode ser um sinal, pode ser um cheiro, pode ser uma lembrança, pode ser algo que você leia num livro. Não, mas é um cachorro, é um gato, ele não mandaria uma frase num livro. Não se ponha limites. O todo é onipotente, onipresente, faz tudo. Tudo é possível, gente. Por isso que a gente começa assim, não, mas isso não é possível, isso não é verossímil. E aí que começa a dar problema, porque você começa a se bloquear. Porque você quer lógica. Não dá. A lógica só existe aqui no nosso mundo material, porque o ser humano quer lógica para tudo. Mas nem tudo precisa ter lógica. Acho que a lógica, na verdade, é a ausência da lógica, entendeu? Sei lá, mais ou menos o que eu queria dizer. A Cibele colocou aqui, mesmo no caso da pet dela, que faleceu por conta de envenenamento, será que estava escrito ou só vale para mortes naturais? A Cibele colocou. Quer responder? Eu respondo. A Cibele eu conheço, minha querida cliente. Então, Cibele, não importa. Não importa. A morte do animal pode ter sido muito trágica, como assim, a mais doce, tranquila, não importa, tá? Isso não faz diferença nenhuma. Inclusive, isso linka com um sentir que é meu e da Carla, eu digo que a gente já falou sobre isso, né? Isso de estar escrito, pelo menos eu vejo que é muito uma questão de escolha. Voltando, nós estamos aqui para experienciar, então nosso eu superior, nossa mente superior escolhe experienciar determinadas experiências. Exato. E isso inclui escolha dos animais, até mesmo com relação a assunto super polêmico, mas não para nós, não é para mim nem para Carla, no sentido de, ai meu Deus, eu optei pela eutanásia. Eu defendo aqui que a escolha pela eutanásia ela não é só do tutor, ela é do animal também. O tutor é aquele que dá voz à escolha, mas os animais eles também comunicam energeticamente ao tutor uma escolha que foi passar pelo desencarne dessa forma, vivenciar essa experiência da eutanásia e eles comunicam ao tutor. Então, quando o tutor escolhe, dá voz, autoriza a eutanásia, muito provavelmente isso também estava escrito, como diz a Carla. Então, também não se culpem por este processo. Isso não é unilateral. O unilateral é a vocalização. Sim, isso é unilateral. É responsabilidade nossa como os guardiões dos nossos animais. Sim, mas a escolha deles enquanto consciência suprema que eles são, chega a nós de alguma forma. Tem tutores que relatam que percebem que os animais pedem pela eutanásia, seja no olhar, seja dando a pata. De alguma forma, essa comunicação chega ao tutor. Então, mesmo quando não é uma morte natural, como nesse caso que é a eutanásia, ela também estava prevista de alguma forma. Ela estava, vamos dizer assim, né, um jeitinho, mas estava combinado isso, né? Estava combinado. E é o que eu falo, e começando a trabalhar com isso e vivenciando muita coisa e dividindo experiências, por mais que a gente, assim, tenha aquele olhar sistêmico, conheça as leis da constelação, conheça as leis da... Tudo tem lei, né? Tudo tem lei. Gente, mas nem tudo é ao pé da letra. Cada vez mais, exatamente o que a Carol está falando, até na questão da eutanásia, tem até animais que falam, o que ele decidir para mim tá bom. E aí? Né? Então, assim, eu sou contra colocar, se for assim é assim, se acontecer assim é assado, se fizer dessa forma é errado. Oi? Sob a lei de quem? A sua lei humana, a visão humana que você criou, né? Mas, então assim, cada caso é um caso, cada história é uma história e cada porquê tem a sua razão. Não se prendam também em muitas doutrinas do tipo, a eutanásia não pode fazer porque é aquele negócio, é pecado, eu vou me ferrar. Gente, cada caso... Virei padre. Hã?
Gerei um karma. Gerei um karma. Gente, se solta, sabe? Se solta dessas amarras. Quem realmente sabe a verdade? Ninguém. A gente vai experimentando e o que, por exemplo, eu e a Carol aqui, a gente não tá aqui, olha, isso é verdade, é assim, assim, assado. Não, a gente está contando as nossas experiências, né? Que a gente troca, que a gente conhece, que a gente passou, que a gente atendeu. Então, assim, mas é verdade suprema, é assim? Pode ser que a gente seja um bando de maluco aqui, mas é o que a gente vem trabalhando e vem se confirmando. Mas, que né, até a Carol falou no início, a gente falou aqui de 3 tipos de encarnações, reencarnações. Pode ter 25, pode ter 30, pode ser 50 milhões, a gente tá só falando de 3, né? Então, assim, é o que a gente vivenciou. Não tomem nada como fato. E o que ressoa com você é o que é certo para você, né? A Marina aqui está dizendo que no terceiro caso, no terceiro tipo, como funciona do pet reencontrar o tutor? É conexão, né? Como ela está falando desse reconhecimento, né? Como que funciona isso? Eu não sei, não é, a conexão se dá desde sempre, né? A conexão, você, na verdade, você cria e... Deixa eu ver se eu entendi bem. Tipo assim, E talvez como que é esse o reconhecimento, reconhecimento, é o reconhecimento, tipo assim, se o né? animalzinho te reconhece, você reconhece o animal? Ou então a pergunta é no sentido de como que ele retorna pro de que forma esse reencontro acontece, né? Como que ele se conecta aqui perto da gente, né? Porque ele não vai reencarnar lá no outro lado do mundo. Ah, Não tá, sei sim, sim. se... Não, porque, por exemplo, exatamente, a gente estava falando. Enfim. A gente até aqui não tem um termo mais assim para facilitar, mas assim, aquele, sabe o já estava escrito, né, que a gente Isso. fala, isso já é, vamos dizer assim, um pré-estabelecido. Eu sempre falei assim, né, a nossa vida tem os pontilhados e a gente que passa o traço forte em cima para ele ficar inteiro, né? Mas já vem aqueles pontilhados. Tem um propósito. Tudo tem um propósito, eu acho, né? Isso é o que eu acho, gente, né? E então, assim, eles já têm esse propósito, eles já estão conectados, até pessoas que, exatamente, pessoas que têm filhos, e por que que aquele filho nasceu no seio daquela família, por que que o teu filho é teu filho, ou porque você é filha ou filho do teu pai. Tudo tem uma razão. Que aí, quem trabalha são as forças, vamos dizer, né, não é ocultas, mas as forças que a gente não entende profundamente, que trabalham nos bastidores, vamos falar assim. Exato. Então, tudo tem um propósito, tem uma razão. E aí você era para ser, né? Era para ser. O que tem que ser, vai ser. E a forma como Isso. foi era como tinha que ter sido. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui tem um comentário de Kei ou Kei Cri ou Ki Cri. Acho que é Cri Cri. Meu Quincas era um maltês, sempre chamava ele de gato. Voltou como gato. Olha só. O sinal chegou antes de acontecer de fato. Olha que interessante. Sim, sim. Tem casos que eu vi exatamente o animal, porque eles também têm, vamos dizer assim, desejos, vontades, e é permitido, se possível, muitas conexões, e até de colegas também, o animalzinho relata que ele agora quer se experimentar, exatamente, era um cachorro e quer se experimentar como um gato, né? Uma vira-lata que eu tive há muito tempo, eu sempre quis saber o que aconteceu com ela, porque eu gostei muito dela. Ela morreu de uma forma trágica, eletrocutada numa rede elétrica num dia de um temporal. Era uma cachorra que ficava na chácara. E eu criei um vínculo, porque eu tirei ela da rua, eu cuidei dela desde pequena. Quer dizer, na verdade, ela passou um ano comigo até isso acontecer, né? Naquela época, acho que eu estava até entrando na faculdade veterinária. Então, gente, eu não sabia nada.
E eu sempre pensei nela, do tipo, o que que aconteceu, né? Será que ela voltou? Porque já tive vários animais, será que ela voltou para mim, né? Enfim. E aí eu resolvi fazer uma conexão, mas quando é meu, quando é nosso, eu não sei se a Carol passa por isso, mas quando é nosso, a gente pede auxílio para outro, porque aí entra nosso emocional. É que nem aquele psicólogo que não Uhum. atende a família e o médico que geralmente tem os que fazem, mas o médico não vai operar o filho, ele vai pedir talvez para um colega fazer isso, porque aí entra o nosso emocional, né? E aí a gente fica meio perdido. Uhum. E aí eu solicitei uma colega para fazer essa conexão. E aí, exatamente, era a Laika, né? Essa vira-latinha, e ela disse que não, que a missão dela comigo foi só aquele período que ela esteve comigo, porque ela queria vivenciar o amor humano, e aí ela estava pronta, mesmo nesse período, que ela ficou um ano comigo até ela passar pelo que passou. E ela queria se experimentar como um gato, e queria conhecer outros seres humanos, porque ela Uhum. era, vamos dizer assim, nova no ofício, entendeu? Então, assim, tudo é possível, gente. Né? É o que eu falei. Lógico que tem uma coerência. O animal, se ele for para voltar para você, ele não vai voltar que nem uma girafa e você mora no apartamento. Mas ele pode voltar como um cachorro, um gato, um papagaio. Às vezes acontece do animal voltar, e sabe aquele gato do vizinho que sempre te visita, mas não tá com você? Olha só. Nossa, esse gato vem todo dia jantar aqui em casa, entendeu? Uhum. Isso também, gente, isso acontece. Ou aquele cachorrinho da rua que você sempre passa ali e fala com ele. Ou você passou a vê-lo, ou sua prima adotou um cachorrinho. Aí você fala, mas não porque eu e agora é minha prima. Gente, tem coisas que a gente não vai saber o motivo. Tá tudo lá Sim, pré-combinado, é né? verdade. A Rafa colocando aqui, ó. Minha Mia gostava de andar por cima do meu carro. Quando sujo, ficavam as patinhas dela. Semana passada fui surpreendida com patinhas no meu carro, como ela deixava. Posso considerar como um sinal? Com certeza, com certeza. A Rafa, querida, ela há pouco tempo, exatamente, né, a gatinha dela. Desculpa a Rafa contar, mas a gente está aqui, né? Ela foi envenenada, então a Rafa sofreu muito, mas a gatinha dela disse que volta, né? Vai voltar para ela, só que exatamente, a Rafa estando preparada, vai ser no tempo dela e não do que a Rafa gostaria, né? Eu sei que é diferente, a gente infelizmente não consegue controlar isso, mas não só já vi ela, já vi a Rafaela falando outros sinais, a gatinha dela até dá muitos sinais, né? E ela sempre fica na dúvida. Fica não, querida, porque olha só de você já imaginar, será que isso é um sinal? É Se aguçou verdade. a orelhinha, se a sua orelhinha levantou, sabe? Que nem o bichinho, aí tem. Então, assim, É verdade. sempre. E por mais é que eu falei, por mais que o sinal pareça ser assim, sei lá, voou um clips na minha frente. Gente, às vezes até na hora você não entende. Às vezes você vai perceber só daqui a pouco. E também tem muita gente que fica triste porque não sonha com o animal que desencarnou. Tem muitos que são visitados no sonho, o animal vai. Tem muita gente que sonha que seu animal e não vai lembrar, mas ele te visitou em sonho. E tem uns que nem vai aparecer no sonho, desencana, tá? Mas isso não quer dizer que ele não comunicou com você. Aí é outra forma, Sim, né? Às vezes você olha, ele sabe como se comunicar com você, então sabe o que, que ele vai ter que fazer para você perceber que está ali dando um sinalzinho, tá? E não é só os verdade. animais que voltam ou estão para voltar que mandam sinais. Tem aqueles que mandam que assim, tá tudo bem comigo, né? É verdade. Eu percebo que o sinal ele é mais um grande elemento dentro desse grande processo ligado a uma missão geral dos animais com a humanidade, que é a Carla falou, né? Estamos aqui para relembrar. É, E os pets, né, os animais não humanos, de uma maneira geral, eles estão plenos com a natureza deles, com a essência deles. Eles estão em plena comunhão com o sentir. O pet, o animal não humano, ele é sentir. E ele se aproxima da humanidade, né? Os pets se aproximam da humanidade com esse objetivo de desenvolver o nosso sentir para que a gente possa fazer esse retorno à essência. Acredito muito nisso. eu concordo. Então,
né? Até porque Olhar os para o que... animaizinhos, você presta atenção no animal. Ele vive o presente. Tudo que a gente lê em livro de autoajuda, só olhar para o seu animal. Ele vive o presente, ele é pleno, ele é conformado no bom sentido com tudo que lhe é oferecido ou não. Poxa, ele vai te pedir uma coisa, ele vai fazer manha, normal, né? Até porque exatamente. A pessoa tem uma coisa só rapidinho, a pessoa fala muito, as pessoas falam muito assim, por exemplo, faz o contato com o meu animal e ele dá uma mensagem assim super linda, maravilhosa, profunda. E aqui em casa rasga jornal, faz xixi, grita, parece um maluco, né? E de repente quando faz a comunicação, peraí, deixa eu só contar. Quando faz a comunicação, parece exatamente, parece Buda falando, exemplo. Já me perguntaram isso, mas é o que eu falei, todo contato, seja o animalzinho vivo ou desencarnado, assim como nós, é o contato com o eu superior. É aquela parte sua que sabe mais do que você aqui na parte terrena. Então, por isso que as mensagens são mais elevadas, né? Uhum. E então você sempre lembra isso. O contato se dá com o eu superior, que tanto a gente tem, você vê os contatos de médiums com seres humanos, né? Com almas humanas, assim os animais também, mesmo encarnados e não encarnados. Tá? Então, assim, eles Sim. passam mensagens e depois estou aqui, tá bom, acabou de passar uma mensagem linda, profunda e tá fazendo xixi e tá comendo meu móvel ali, né? Gente, é Exato. saber separar. É que nem a gente tem esse véu aqui quando somos físicos. A hora que a gente vai para o outro lado, a gente tem outra visão, né? É Exato. outro ser, assim, no sentido Exato. de saber. É isso mesmo. Então, o prestar atenção nos sinais, até a Rafa comentou um pouco tempo assim, né? Eu estou atenta aos sinais. O estar atento aos sinais é mais num campo de sentir do que num campo de racionalidade. A Carla fala, né? Pode ser uma coisa muito banal, uma coisa muito nada a ver, mas é algo que vai ter significado para a relação que vocês nutriram. Tanto a relação na vida física quanto a relação depois da vida física do pet. Mas é muito uma questão de significado. Vibrou no coração de alguma forma, fez aquele friozinho, aquele. Então, confia. Confia aqui, confia. Confia no teu sentir, confia no teu aparato sensível e sensitivo. É É. isso que teu animal vai ficar mais feliz da vida, é a tua confiança em ti. É Com aquele, toda eu sempre certeza. falo eu brinco, eu falo assim, é sempre aquele, quando vê o será, será? Porque se você nem se pergunta se será, você passou batido, relaxa. Mas a hora que você vai, será? Confia, confia. Deixa eu ver aqui se temos outras. Temos muitos relatos, né? Muitos. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vi a ela falou aqui, ó, pode acontecer do bichinho voltar e nós não percebermos que é ele? Pode, né? É o que eu falei. Até nisso tem um aprendizado, tem um porquê pra gente. Ah, mas qual o sentido dele voltar e eu não saber que ele ou ela voltou? A gente quer saber, a gente quer entender tudo, né? A gente quer ter a resposta de tudo. É o que eu falei, às vezes a gente passa por situações, por coisas, às vezes não, a maioria das vezes que a gente não entende, não sabe o motivo. Por que que aí a gente começa a falar, né? Por que que Deus fez isso comigo? Por que que fulaninho fez isso? Não, gente, tem um porquê maior atrás, um motivo, e não quer dizer que a gente vai entender tudo, né? Então pode acontecer sim, de você não perceber, né? A maioria acaba, mesmo que assim, às vezes você não quer aceitar, porque você acha muito fora da caixinha, mas tem aquela coceirinha, né? Será? Será? Não, mas não vai ser. Nossa, foi 200 anos atrás. A gente começa a achar os porquês de não ser, em vez de procurar os porquês de ser, né? Mas Uhum. pode acontecer sim, de nunca perceber, e não era para ser percebido. Mas ele precisa, na missão dele, continuar com você. E aí você vai Exato. aprender outras coisas, independentemente sabendo se é ele ou não, aprender e fazer essa troca com esse novo animalzinho, que é ele ou é ela,
mas você não percebeu. Mas mesmo assim você não vai deixar de ter o seu companheiro de jornada e os dois evoluírem juntos. Esse é o meu ver, gente. Tá. Sim, sim, com certeza. Nós temos aqui um comentário. Eu acredito, cara, que eu vou. A gente já pode ir se direcionando para o encerramento, né? Nós estamos com 1h30 de live. Nossa. Nós temos aqui. E ainda tem muita coisa para falar, né? A gente pode depois Temos um fazer uma comentário. parte 2. Claro, claro. Né? Comentário aqui, Por Amor Animal, que é a minha querida colega, nossa colega, comunicadora intuitiva dos animais de Portugal. Eu estou Olha, pronunciando o teu nome beijo certo, para meu amor? Portugal. É Cat. Como que pronuncia o teu nome que tá lá na bio do teu Instagram? Essa é uma dúvida minha. Ela coloca assim, ó. Minha primeira cadela voltou agora. Demorou 1 ano e pouco. Eu tive que fazer todo o processo de luto e libertar para ela conseguir voltar. Demorou muito porque eu precisava. E tudo está certo e alinhado. Olha Olha que que bonito. lindo. Que Lindo. lindo. É, como eu falei, né? Ciclos. Quanto antes a gente encerra os nossos ciclos internos, mais fácil a gente vai comunicando ao universo, estou pronta para novas experiências. E E você viu o seja que da ela forma. falou, né, Cá? Aí o libertar. Quão importante é o Isso, libertar. É o é, soltar, gente. A gente tanto ouve aqui, é o soltar. Não é soltar. fácil. Uma Mas a hora coisa é que você certa, não, solta, exato, não importa os 3 tipos de reencarnação, ou os 4 ou 5, todos que estiverem, todos eles têm uma coisa em comum: novas experiências e novos aprendizados. Todos têm um ponto em comum. Então, encerrar ciclos é importante para se abrir para esses novos aprendizados. Mas isso não é forçado, isso não é eu tenho que ficar bem para o meu pet voltar. Não, é no teu tempo. É dentro do processo respeitoso e amoroso contigo. Dentro dos teus sentimentos humanos, respeitando o apego, respeitando a culpa, respeitando a tristeza, respeitando a raiva. Com amorosidade a gente vai indo. Respeitando o tempo também. com certeza. Com certeza. Tem mais alguém que... Ali a minha querida amiga de Portugal botou sim, Cat. Maria da Graça colocou vai adorar a parte 2. É isso. Ali a Mitty, Ai, que mas e se fofa, a gente não Tavares. ficar com ele? Mas se a gente não ficar com ele, no caso do animalzinho voltar e você não ficar com ele, é porque não era para você ficar com ele. É para ele. Já aconteceu muito, exatamente, de gatos, principalmente, porque eles são mais andarilhos, né? Mas se bem que cães também já fizeram isso. Do animal ficar um período com uma pessoa, com uma família, seja lá o que for, e sair e daqui a pouco é adotado por outra família. E às vezes, exatamente, às vezes 2, 3, 4, ele passa a vida sendo adotado por várias famílias. É a missão. Quantos cachorrinhos já não bateram na porta aí de gente, ou as pessoas já tropeçaram em animais, gato, cachorro, que aí você vê, nossa, mas tinha roupinha, tinha coleira, e nunca encontraram o dono, tava todo cuidadinho, você sabe que era de alguém, né? Mas nunca se foi e ficou com você. Era aquela missão. Ah, mas o animal foi roubado. Tudo parte do plano. Né? Não é que ele levantou e falou, nossa, a minha missão é ter outra família, vou procurar outra. Tem esse fato, né? É tudo inconsciente, instintivo, né? O animal não elaborou a planilha ali, tipo, agora eu vou para cá, faço aqui. Não, é diferente, é instintivo. E aí tem aquele exatamente, foi roubado, foi esquecido na casa, e você entrou na casa e ele estava lá olhando para tua cara, e você adotou. Gente, a tal frase famosa, o animal nunca erra de endereço. Nunca. Seja qual for a forma que ele chegou para você e da forma que ele foi embora e pode ter ido para outra família. Quanta gente não perdeu gato aí? Tipo, meu gato nunca mais voltou, né? E cachorro também. Tem cachorro que... E tem aqueles animais que não vão ser de ninguém nunca. Que o lance deles é ficar... Tem gente que já tentou adotar o cão fugia, o gato fugia. São aí da vida, são da rua e a missão deles não é estar com o humano, e sim só presenciar e dividir o espaço.
Tem tanta, É tanta, verdade. tanta variedade. É verdade. Ai, meu amor, vamos nos despedindo, então. Vamos, Já vamos. deixando pré-combinado uma parte 2. Deixa eu só falar uma coisinha, gente. Olha só. Quem se interessar, alguns já conhecem, outros não. Como eu falei, eu tenho um livro em que eu conto essa minha trajetória, né? Como foi o retorno da minha cachorrinha. E eu vou deixar aqui o Instagram, que eu fiz um Instagram para ela. Agora, como venderam todos os livros, eu estou pedindo novos. Então, até semana que vem, eu acredito que já volte. Tem um site no link que eu vou. No link não, no perfil, que é livro de volta para mim, tá? Que é o perfil dela, do livro. Então, é livro de volta para mim. Tem lá o link no perfil que vai para o site de compras. Então, tem pessoas que baixam o livro digital e tem o livro físico. Só que o livro físico só chega a partir daqui a, acho que mais uma semana que eu tive que renovar o estoque. Então, só dá para quem quiser baixar digitalmente. Mas eu convido vocês a conhecerem. Eu também. É maravilhoso. Eu tenho o meu exemplar lindo, maravilhoso. Ah, Cibele. Sim. É, Tavares. Então, vai lá no livro de volta para mim. Tem a capinha do livro, a cachorrinha. E aí eu posto coisas, né? Mas o livro físico vai voltar em breve. Por enquanto tá só o digital. sim. E também quem quiser, né, não preciso nem falar, né? Mas quem quiser seguir a Carla, acompanhar, mandar direct, já tô te colocando à disposição, amiga. Tô te colocando Claro, aí à gente, disposição. não, o que vocês precisarem, eu tô aqui. Enfim, segue lá, todo dia eu posto curiosidade. Posto também alguns contatos. A mesma coisa, né? A gente vai postando. Na verdade, comigo é tudo intuitivo. Eu tenho vontade de falar sobre isso. Eu tenho vontade de mostrar a comunicação que eu fiz com o fulaninho. E vou postando para conhecer. E vocês entenderem cada vez mais que isso é normal, tá? É a gente que não acredita. É verdade. É verdade. Meus Né? amores, muita gratidão pela participação. Nossa, vocês foram maravilhosas e Hum. maravilhosos. Foi muito bom. Carla, muito obrigada. Eu amei. Eu não tenho palavras para descrever o quanto foi gostoso o nosso momento. Muito obrigada mesmo. Nem eu. Eu que te agradeço pelo convite, cá, minha amiga amada, querida, minha companheirinha de jornada. E agradeço a todos vocês por ouvirem, para aguentar a gente falando aqui sem parar. E o que puder, a gente está aí para. Vai ficar gravada, né? Uma pessoa me perguntou e Vai. a Carol que está conduzindo a live, gente. Então, deixei gravadinho. Não, somos nós, somos nós. Não, Nozes. não, mas é que você iniciou, eu não sei, gente. Eu sou meio perdida com o negócio. Ah, Acho não que também fica. fica gravado para mim, né? Não, fica no meu perfil, mas eu acho que tem um esquemão lá que tu pode colocar no teu, Eu vejo. fazendo download. Tá. E compartilha no story também. Não, pode deixar, eu vejo. Então, Ai, gente, muito gratidão, meus obrigada, amores. Carol. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos, obrigada mesmo. Meus amores aqui que me acompanham, Carmen, Maria da Graça, nossa, tanta gente, obrigada mesmo. Rafa, Obrigada. Cibele, querida, Lédia, eu não sei se ainda tá aí. Todo mundo que falou com a gente. Desculpa quem a gente não leu, se passou alguma coisa desapercebida, mas depois qualquer coisa joga lá e a gente responde, né? Qualquer dúvida. E mais pra frente a gente faz mais uma, com outros Isso temas sobre mesmo, essa mesma questão da espiritualidade animal, né? com certeza. Um grande beijo. Boa Gente, noite. muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau.